Scholz, o chanceler alemão, na semana passada, andou falando umas coisas aí que deixaram Donald Trump, eu diria, mais ou menos insatisfeito, chateado, aborrecido, mas ele não está fechando a porta, não está rompendo relações, não. Conta pra gente, direto de Londres, Marina Isidro, o que o Friedrich Merz, ele resolveu botar a mão no coração nesse fim de semana? Bom dia pra você. Exatamente, quer paz, né? Bom dia, Felipe, Joana, e para todos. Olha, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que a gente fala aqui que a cada momento que o presidente Donald Trump fala sobre a guerra, ele escolhe um líder europeu para brigar ou para se indispor, né? Já foi o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o espanhol, Pedro Sánchez, e até uma grande aliada dele, a premier da Itália, Giorgia Meloni, agora parece ser o chanceler alemão, Friedrich Merz. A declaração de Merz há alguns dias, né, dizendo que os Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã na mesa de negociação, obviamente não agradou Trump, e o chanceler alemão é conhecido por não ter muito filtro no que fala, ou fazer até algumas declarações meio preconceituosas. Mas aí, depois disso, Trump respondeu dizendo que estava pensando em retirar tropas americanas da Alemanha, e o fez. Anunciou, de fato, a retirada de 5.000 tropas, também ameaçou aumentar as tarifas em carros e caminhões exportados pela União Europeia, o que seria ruim para a Alemanha, que é uma grande exportadora automobilística, e aí disse que a Alemanha estava indo mal economicamente, com problemas com imigração. Esse é bem o estilo do Trump, né? Rebater as críticas, diminuindo a capacidade de gestão da pessoa que o critica. Ele responde assim para os líderes europeus, enfim, para quem ele diz o que quer, né? Bom, agora Merz deu uma entrevista para a ARD, que é a maior TV pública do país, dizendo que não há nenhuma conexão entre os desentendimentos sobre a guerra no Irã e a saída dessas tropas, que ele não vê isso como retaliação e que já era algo programado, que ele compartilha do mesmo objetivo de Trump de nunca deixar que o Irã tenha armas nucleares e que ele não vai desistir de trabalhar com o presidente norte-americano. Bom, se tem relação ou não a retirada das tropas, fato é que vai afetar a Alemanha, porque esse efetivo ajuda na defesa contra adversários externos, como a Rússia. E a Alemanha não pode suprir esse buraco rapidamente, apesar dos anúncios de aumento de investimentos em defesa, né? E só como contexto, os Estados Unidos têm 36.000 tropas na Alemanha. Esse é o maior número na Europa, depois vem 12.000 na Itália e 10.000 aqui no Reino Unido. E, além disso, havia a possibilidade de que os Estados Unidos pudessem mandar para a Alemanha mísseis Tomahawk. Isso foi discutido em 2024, ainda no governo Joe Biden, mas Merz disse que não há condições, também falou nessa entrevista, dos Estados Unidos enviarem esse tipo de armamento agora, por causa das guerras no Irã e na Ucrânia, que eles não têm suficiente, mas que talvez isso mude no futuro. Então, eu acho que essa nova história mostra como os líderes europeus, apesar de serem totalmente contra muitas das ações de Trump, ainda têm uma forte dependência com ele, né, e com os Estados Unidos, principalmente em setores críticos aí como comércio e defesa. Agora, tem uma coisa que eu queria, antes de dispensar é modo de falar, né, gente? De nos despedir da imaginação. E tem um outro ponto da Alemanha que é muito importante. Tudo bem que a gente está entrando aí no verão europeu agora, mas a Alemanha é um dos países que mais necessitam de quê, né? Energia, né? E desde a época do início do choque entre Rússia e Ucrânia, a Alemanha sempre está, né, pisando em gelo fino quando fala de energia. Uma vez que um dos assuntos dessa guerra, se não o principal, é energia, tá na cara que a Alemanha vai ser protagonista, seja de vexame, seja de negociações, né, Marina? Sem dúvidas, e até por causa disso, às vezes as pessoas estranham, né? Por que os líderes não se posicionam, ou por que tomam algumas decisões que parecem políticas demais? Existe uma rede de dependência, né? Até com a Rússia mesmo, né? Em diversos setores ainda, o que a União Europeia tenta se livrar, e aí vai fazendo acordos com Mercosul, Austrália, Índia. A Europa tem uma grande dependência americana. Então,
por isso que às vezes a gente acha que eles estão muito moderados, né? Que é preciso tomar uma decisão mais forte, né? Mais impactante contra os Estados Unidos ou contra quem seja, mas existe uma dependência e existe também uma fraqueza, né? Por que também os líderes europeus não querem de jeito nenhum guerra com o Irã? Essa guerra está servindo para mostrar que eles têm muitas deficiências no setor de defesa, que não iam possivelmente conseguir fazer frente com o Irã nesse momento, não querem. Ainda tem a questão doméstica, né? São medidas impopulares, tem eleições, é muito complexo, né? É muito mais complexo do que às vezes parece pelo lado de fora. Tá certo, complexo. Então seguimos acompanhando, né, Joana? Você que está nos acompanhando também. Boa semana para você, Marina. A gente volta a se falar amanhã. Até amanhã.